Última parte. Cadê o passador? Cara, PowerPoint, tá? Qualquer coisa, bota o cabo aí, cara. Ó. PowerPoint. Muito bem. É muito legal ver esse grupo assim unido no mesmo propósito, no mesmo objetivo, né? De plantar essas igrejas com essa visão tão legal. Bom, pessoal, a gente vai trabalhar agora uma questão que a gente vai dar o start agora e depois vocês vão fazer esse exercício em casa. Nós vamos mandar essa folha para vocês, tá bom? Para que vocês possam fazer isso em casa. Nós não temos ela impressa, a gente vai mandar em PDF e aí a gente depois imprime e faz. Então nós temos três tarefas de casa já para o nosso próximo módulo. Um deles é nós fazermos o conceito do reino. E aí vocês vão entender o porquê da maquete também, tá? Então é o seguinte, nós vamos trabalhar o conceito do reino aqui. Eu quero fazer uma pergunta para você. Como é que você mobiliza pessoas? Você tem vários voluntários, muita gente que vai ajudar na sua planta, que vai ajudar na igreja. Como é que você mobiliza pessoas? É uma boa pergunta, né? O que fazer para que esse povo seja mobilizado? A gente tem muitas formas. Uma delas é dar presente. Olha, quem participar vai ganhar um brinde. O pessoal vai e participa. Acabou o brinde, acabou a motivação. Outras formas é um incentivo financeiro, como as empresas fazem. Olha, vamos lá, pessoal, quem bater a meta, a gente vai dar um aumento no salário. Mas como é que você mobiliza voluntários que não vão ganhar nada? Não vão ganhar nem uma camiseta, né? A gente não tem nem uma camiseta do grupo base. Como é que a gente mobiliza voluntários? Existe uma questão importante, e eu queria perguntar para você, junto com essa pergunta, uma outra pergunta. O que veio primeiro? Olha essa pergunta, e não é do ovo da galinha. O que veio primeiro? O foguete ou a vontade de voar? Você tem certeza disso? Eu acho que não. Eu acho que alguém falou assim, eu vou fazer um negócio aqui, depois eu vou ver para que ele serve. Primeiro vem a vontade de voar. Agora eu quero que você escute bem o que eu vou lhe falar. Nós temos uma questão que é o seguinte, quando você tem a vontade, quando você tem a ideia, você tem o desejo no coração, isso te leva para você fazer a atividade. Primeiro você responde a pergunta, por que eu estou fazendo isso? Para depois responder o que eu vou fazer. A gente, quando fala em plantar uma nova igreja, nós estamos falando justamente sobre isso. Primeiro nós entendemos por que nós estamos plantando. Eu estou lendo um livro, eu comprei final do ano passado, chamado Comece pelo Porquê, onde os autores eles falam justamente sobre isso. O autor fala justamente sobre esse assunto. Que assunto que é? Nós precisamos primeiro responder a pergunta do porquê. Por que a gente está fazendo isso? Aonde isso vai chegar? E ao responder essas perguntas, você consegue entender o que fazer a partir de agora. Então, por exemplo, se um dia você chegar num lugar, falando da NASA, por exemplo, o que vocês estão fazendo aqui? Ou por que vocês estão fazendo isso? E a pessoa fala, olha, a gente tem o desejo de alcançar a Lua. Ah, legal. Vamos fazer isso como? De ônibus? De carro? De bicicleta? A gente tem que inventar um meio de transporte que não existe ainda. Então, quando você tem a motivação, quando você tem a visão aonde você quer chegar, o porquê você está fazendo aquilo, se torna muito mais fácil responder o porquê, responder o que fazer. E eu dou aqui uma sugestão para você. É muito importante você trabalhar a ideia com o seu grupo base do que é a igreja adventista e por que ela surgiu. Nós não somos uma igreja que surgiu por causa de 2 pastores que brigaram. Nós somos uma igreja que surgiu de um movimento profético, que está até hoje com o mesmo foco de pregação do evangelho. Então essa é a visão que Deus tem para a gente, é de onde a gente está vindo, por que a gente faz o que faz e para onde estamos caminhando. Tem um autor
Talvez você já leu algum livro dele. Eu gostei do livro clássico dele, que ele se tornou conhecido, o livro Pequeno Príncipe. Não sei se você já leu esse livrinho, é um livro fantástico. E o Antoine Saint-Exupéry, ele fala o seguinte: se você quer construir um navio, não reúna as pessoas apenas para recolher a madeira, dividir o trabalho e dar ordens. Não faça isso. Mas em vez disso, leve-as à praia e faça-as desejar a infinita imensidão do mar. Tem diferença? Você chegar para um grupo e falar assim: pessoal, vamos plantar uma igreja? Ah, vamos. Para quê? Está tão bom aqui. Para que sair do portão? Uma igreja boa, louvor bom, pastor bom, pastores que estão pregando bom aí, tudo certo, só gente boa aqui na igreja, tudo maravilhoso. Por que a gente vai sair daqui? Então, quando você chega para um grupo e fala assim: a gente tem que plantar uma igreja, uns doidos até falam: tá bom, a gente vai plantar. Mas não entendem por que estão fazendo aquilo, não entendem o para quê daquilo ali. Mas quando você coloca, isso, você entende, né, o que eu estou falando? Aqui a gente está falando em relação a dar tarefas e ordens. A gente faz muito isso na igreja. A gente chega para a igreja e fala assim: tem que fazer tal coisa. E o povo até faz, mas não sabe nem o porquê. Um dia eu cheguei por uma jovem, ela ia passar carta missionária. Ela estava sentada no primeiro banco, eu sentei do lado. Eu falei: e aí, o que você vai fazer na igreja agora? Ela estava nervosa assim: eu vou passar carta missionária. Eu falei: que legal. Uma pergunta: o que é carta missionária? Eu dei uma de desentendido. Aí ela: olha, eu não sei o que é isso. Até é uma boa pergunta, já que você é pastor, eu não sei o que é a carta missionária. Eu falei: por que a gente passa a carta missionária na igreja? Dela: então, eu também não sei. Eu até queria dar uma sugestão de tirar esse negócio, porque assim, pastor, umas histórias que vêm de Papua Nova Guiné, Equador, Bolívia, a gente não conhece esses lugares, a gente não conhece as pessoas. E outra coisa, se é uma carta missionária, deveria vir pelo correio, mas é o pastor que entrega para a gente o manual da escola sabatina e o livretinho da carta missionária. Não faz sentido isso. Eu pergunto para você: essa menina que estava sentada do meu lado, ela sabia o que fazer? Sabia, passar a carta missionária. Ela entendia o porquê da carta missionária? Não fazia ideia. E eu sinto em dizer para você que eu não tenho esse dado, mas eu posso dar um chute bem chutado aqui, que mais de 99% da nossa igreja faz as coisas porque faz, mas não entende o motivo, o porquê de fazer aquilo ali. É por isso que a gente tinha no passado plataforma nas igrejas, e um dia alguém questionou: por que tem as pessoas, uma senhora muito rica, um dia, ela tinha 87 anos quando ela se batizou, faleceu ano passado com 99. Um dia ela perguntou: por que aquele povo fica atrás do pastor vigiando a gente? As pessoas sentadas na plataforma. E por que a gente tirou a plataforma agora? Acho que nenhuma igreja tem plataforma mais aqui, né? Por que a gente tirou a plataforma? Um dia a gente conseguiu perguntar: peraí, para que ter a plataforma? Era muito útil no passado, mas hoje não é mais necessidade. E tantas outras coisas que vão surgindo com o tempo. Eu tenho um receio muito grande de que essa visão que está sendo compartilhada com todos nós aqui, esse grupo base plantando uma igreja e você se mudando por alguma razão daqui a 5, 10 anos, venha outras pessoas participar desse grupo e já não conseguem mais continuar com aquela visão. E aí tudo que a gente está sonhando nas nossas maquetes vai tudo por água abaixo, porque as pessoas não veem sentido em fazer algumas coisas, se elas não entendem o porquê. Por isso que é importante nós termos uma visão muito clara sobre a nossa igreja e para a nossa igreja também. Isso a gente chama o conceito do reino, que é a ideia dessa mensagem aqui. Esse camarada Johnny Wong, ele foi uma pessoa, ele é um camarada fantástico, assim, ele trabalhou numa companhia chamada Oracle. Ele fazia o controle, ele era um dos executivos da empresa que fazia o controle aéreo do espaço, o controle do espaço aéreo da Ásia. Você acha que voa muito avião na Ásia? A região mais populosa do mundo é avião para tudo quanto é lado. Então ele era um executivo que cuidava das operações de tráfego aéreo da Ásia. Ganhava muito dinheiro. Só que ele é adventista. Eu digo só porque eram duas coisas concorrentes: ser adventista e ser executivo dessa empresa. E eu digo concorrente não por causa do sábado, não. É porque ele falou para o patrão dele um dia, para o chefão da empresa: o meu sonho é pedir demissão e plantar a igreja.
Aí o patrão falou, você ficou doido, né? Faz o seguinte, eu te dou 1 ano para você descansar, você vai descansar 1 ano, e depois de 1 ano você volta a trabalhar, porque eu acho que você está muito estressado. Porque ninguém, em sã consciência, deixa o cargo de executivo de uma empresa para plantar a igreja. Eu não sei nem o que é isso de igreja, porque eu não sou nem religioso, mas você está ficando doido. 1 ano depois ele volta para o trabalho, continuou recebendo o salário dele, 1 ano depois ele volta para o trabalho. E o patrão dele fala, e aí? Conseguiu resolver teus problemas? Ele falou, sim, resolvi. E foi muito bom esse período de descanso, me fez repensar muita coisa. E de fato eu estou pedindo demissão para poder plantar a igreja. Porque nesse 1 ano que eu fiquei descansando, eu consegui plantar 2 igrejas na Austrália. E ele saiu da empresa. Eu estou dizendo isso para você porque ele contou esse testemunho. E teve um congresso uma vez em São Paulo, eu fui dar uma palestra uma vez lá, e fiquei no mesmo hotel que ele. Aí um dia a gente estava jantando ali no hotel e ele sentou ali, eu falei, eu vou aproveitar para encostar nesse camarada aqui. Super gente boa, assim, super gente boa. E eu perguntei para ele, ele me deu até o livro que ele escreveu, chamado... livro, não lembrei o nome agora, esqueci agora o nome. É livro o nome dele lá. E ele me deu o livro dele que fala sobre como que ele plantou uma igreja em Melbourne, lá na Austrália. Muito legal. E ele tem uma visão fantástica sobre a escola sabatina. Ele conseguiu plantar uma igreja que trabalha todos os aspectos, trabalha com universitários, alcança pessoas de classe média alta. É muito interessante a visão que ele tem. E eu fiz uma pergunta para ele. Essa frase não está no livro dele, foi uma pergunta que ele respondeu. Eu falei, cara, como é que você mobiliza pessoas? Como é que você faz isso? E primeiro, eu perguntei, como é que você está sobrevivendo sem trabalhar na empresa? Ele falou, olha, eu trabalho 3 dias por mês. Eu falei, bom, hein? Ele falou, pois é, em 3 dias eu faço operações financeiras com bolsa de valores, que ele mexe com essas coisas, eu trabalho 3 dias e em 3 dias eu recebo dinheiro suficiente para sustentar minha família pelo mês inteiro. Então, o resto me arruma esse emprego, né? O resto dos dias, ele falou na época que ele passava justamente trabalhando com a paixão que ele tem, que é plantação de igreja. E ele falou para mim isso aqui, ele falou, olha, você não mobiliza voluntários com recompensa, você não mobiliza voluntários com dinheiro, não é esse, porque acabou a fonte, acaba o serviço. Ele falou assim, ó, você mobiliza voluntários com visão e com valores. Quando você tem uma visão muito clara, você estabelece essa visão, as pessoas elas vão seguir naturalmente isso, porque elas sabem aonde que você quer que elas cheguem. E de onde que vem essa visão de plantação de igreja e tudo isso? Não vem nossa. Não vem nem da igreja adventista, ela vem de Deus. Uma pergunta fundamental. A gente não vai entrar nesse assunto, mas só para você entender a nossa origem. Quem foi o primeiro missionário que existiu na Terra? Responder essa pergunta não custa nada, mas ela tem uma implicação fundamental em tudo que nós fazemos. O primeiro missionário, quem foi? O próprio Deus. O que vocês acham? Alguém acha que é Enoque aqui? Noé? Abraão? Paulo? O pastor Ted Wilson? Irmã, a senhora acertou na mosca. Essa pergunta, quando a gente faz, o sonho é que você não demore menos de 3 segundos para responder. Porque quando a gente entende que lá no passado, em Gênesis, a senhora foi no cerne da questão, o primeiro missionário que existiu na Terra foi Deus. E o interessante é que se você pegar a Bíblia depois de Gênesis 3, depois do anúncio que ele faz, prometendo a vinda do descendente prometido e tudo isso, quando você vê depois de Gênesis 3, tudo que acontece na Bíblia a partir de Gênesis 3 é o produto de Deus em missão. Então Deus faz essa missão e ele chama pessoas para cumprir a missão dele. E ele vai indo nessa missão, ele está cumprindo a missão, mas ele vai chamando pessoas. E quem que ele vai chamando? Ele chama Enoque, ele vai chamando Noé, ele chama depois Abraão, ele fala, Abraão, eu não estou apenas chamando você, eu estou te dando uma visão para o futuro. Você vai criar um povo, que vai ser o povo de Israel, que vai ser tão abençoado,
que o objetivo é que todas as famílias da terra sejam abençoadas e possam vir sobre o meu senhorio. Então eu estou te chamando para cumprir essa missão junto comigo. E Abraão teve o seu filho, que depois teve os filhos, e foi crescendo, virou um país chamado Israel. E o que aconteceu com o povo de Israel depois de um tempo? Eles pegaram todas as bênçãos de Deus e simplesmente jogaram tudo fora. E aí o que você vê ali? Você vê os profetas da Bíblia. Para que servem os profetas na Bíblia no Antigo Testamento? Uma frase pode resumir o trabalho dos profetas. Era levar o povo de Israel de volta à missão de Deus. Uma pergunta valendo uma tesoura super boa aqui que a gente estava usando. Qual foi o momento da história do povo de Israel onde essa missão aconteceu? Ou seja, o povo foi tão abençoado que pessoas de outros países visitaram, olharam, se encantaram com aquilo e voltaram para casa adorando a Deus. O rei Salomão, muito bem, você vai ganhar uma tesoura de presente. Aliás, está faltando uma, alguém já deve ter ficado com ela de presente, mas você vai ganhar. Olha que legal, isso aconteceu, a gente chama esse episódio do rei Salomão com a rainha de Sabá, a visita que ela fez, a gente chama isso na missiologia de o ápice da missão de Deus. Porque foi naquele momento onde tudo aconteceu. O povo era rico, próspero, o povo de Israel vivia em paz com as pessoas ao seu redor, veio alguém de fora, entrou e falou, que coisa linda, por que vocês fazem isso? Por que vocês são assim? Aquele estilo de vida questionável, vocês são tão abençoados, por que vocês são assim? Ela voltou para casa adorando a Deus. Então, o povo de Israel, ele tinha esse ímpeto de abençoar as pessoas e salvar. Mas o que aconteceu com o tempo? Eles se apropriaram das bênçãos, cometeram alguns pecados, alguns excessos, e Deus então tirou deles o bastão que ele havia passado para Enoque, para Noé, para Abraão, para o povo de Israel. Ele tira esse bastão porque ele falou, vocês não estão cumprindo mais. Até que vem Jesus. E Jesus é a encarnação da missão de Deus nessa terra. E aí Jesus vem, faz o trabalho dele, e depois o que ele faz? Ele passa o bastão para quem? Para a igreja, para os cristãos. E a gente continua. Então é importante a gente lembrar que o movimento adventista hoje, ele existe para pegar o bastão que os nossos pioneiros nos entregaram, e a gente está dando continuidade a esse trabalho, para cumprir uma coisa simplesmente, a missão de Deus. Então essa frase, ela deve sempre estar, dois conceitos importantes devem estar sempre em nossa mente, quando a gente fala de plantação de igreja. Primeiro, quem foi o primeiro missionário? Em uníssono, para ficar mais bonito, para eu ter certeza que você entendeu. Quem foi o primeiro missionário? Deus. Isso na teologia se chama missio Dei, em latim significa missão de Deus. É um conceito muito legal. E em segundo lugar, o que veio primeiro? A missão ou a igreja? Quem criou quem? Foi uma igreja que sentou e estipulou uma missão, ou foi uma missão que criou uma igreja? Muito bem. Por que você sabe isso? Por causa de Deus como missionário. A igreja, ela existe para fazer parte da missão de Deus que já está acontecendo. Deus já está fazendo a missão dele. Então, quando a gente entende todos esses conceitos, fica muito fácil a gente entender que tudo que nós fazemos hoje é o resultado da missão de Deus e para fazer com que a missão de Deus aconteça nessa terra. Amém? Guarde isso no coração. A missão de Deus, qual que é a missão de Deus? A gente tem vários caminhos para poder responder essa pergunta, mas basicamente a gente centraliza em Jesus, que é restaurar o ser humano à imagem e semelhança de Deus e salvar as pessoas. Sim, sim, com certeza. Sim, é isso mesmo. É Jesus em tudo. Isso é muito importante o que a senhora falou, porque isso passa justamente por essa visão de Jesus, ele é o centro. Eu falo do ministério de Jesus, dos 3 anos e meio, a encarnação dele, o que ele fez. Mas a gente está falando porque quando Jesus ele veio aqui, ele pregou um sermão em Lucas capítulo 4, onde ele se levantou e leu Isaías 58 para as pessoas. Ele falou, olha, hoje se cumpre a escritura que diz que eu seria ungido e proclamaria o ano aceitável do Senhor, a justiça e tudo isso que ele fala.
Então essa é a missão de Deus nessa terra, encarnada em Jesus. Sim, ele cumpriu essa missão. Sim. É isso mesmo. Muito bom. Legal, obrigado pela sugestão. É isso mesmo, a gente tem essa visão de o nosso ministério, a nossa igreja, a gente tem uma palestra também que a gente pode fazer num outro momento, chamado Foco Tríplice da Igreja, que é tudo centralizado na vida e no ministério de Jesus. Foi feita ontem? Ah, legal, ótimo. Então, essa visão do foco tríplice da igreja centralizado em Cristo Jesus. Muito bem. Então, ele falou isso aí. Por favor, você clica aí para mim. A visão e valores. Então, é o seguinte, quando a gente não tem uma visão, a igreja ela faz isso. Eu vejo muitas nossas igrejas locais fazendo isso. Está cada um puxando para um lado, não é verdade? A gente, eu quero ênfase nisso aqui, ênfase naquilo ali. Não há problema em um clube de bravadores tem uma ênfase, o Ministério da Mulher tem uma ênfase, os programas e projetos da igreja, cada um ir para uma ênfase. O grande problema é que não são ênfases que estão integradas, que não se alinham a uma visão geral. Então, isso que nós vamos fazer como exercício de casa é nós criarmos uma visão para o nosso grupo base de uma igreja para poder alcançar a nossa comunidade, tá bom? Então a visão, ela emana do líder para a igreja, por isso que a gente está investindo em vocês, porque vocês são líderes dessa planta. Os membros que vão vir depois serão liderados por vocês, essa é a visão. E a visão emana da igreja para a comunidade. O ponto inicial da igreja não é decidir onde quer chegar, ou descobrir o que está funcionando para outras igrejas. A gente faz muito isso. O que está funcionando? Por que a Assembleia cresce tanto? Por que a Batista está tendo sucesso nos cultos de domingo? Essa não é a nossa pergunta. Mas o nosso ponto é entender a nossa própria individualidade. Porque nós, como igreja adventista, somos únicos na terra. Únicos. Nenhuma outra igreja existe como uma organização do jeito que nós, como igreja adventista, temos. A distribuição dos nossos recursos, a maneira como a gente enxerga, por exemplo, o Apocalipse, o grande conflito, essa individualidade que nós temos, ela precisa ser respeitada para a gente poder entender aonde nós queremos chegar. Tá? O Will Mancini é um camarada que o Palu gosta muito dele, eu já ouvi ele falando várias vezes. Ele tem uma frase que diz assim, a maioria das pessoas não pensam ou não pensa, elas apenas rearranjam os mesmos preconceitos, porque pensar pode atrapalhar o status quo, ou seja, atrapalha das coisas do jeito que a gente está fazendo. As pessoas não pensam, porque pensar faz a gente rearranjar, repensar muitas coisas. Por isso que a visão, quando ela é clara, para a gente ter uma visão clara, a gente precisa entender que menos é mais. Então, uma visão para a igreja não é uma lista imensa que a pessoa tem que fazer um doutorado para entender. Não, é uma coisa simples, uma visão clara. Poucos objetivos e que seja adaptável para todas as realidades que a gente vai vendo em nossa região. Então, como é que a gente faz isso? Nós vamos depois entregar para você um PDF para você imprimir e fazer depois com o seu grupo base. Ontem, no que eu estava fazendo lá no Purunã, com o pessoal, nós fizemos o exercício na hora e foi muito legal. Eles tiveram, no final, quase 50 minutos para fazer e faltou tempo, porque é muito legal. A gente começa a entrar nesse assunto e não quer sair mais. E nós fizemos esse exercício para criar o conceito do reino, que envolve 3 áreas: a situação local, o potencial coletivo e o espírito apostólico. Quando você junta essas 3 áreas, você consegue criar aqui esse escudo do meio chamado conceito do reino. Ou seja, o que é a situação local?
É como que é o seu bairro, como que é a realidade que você tem. E vocês apresentaram aqui, baseado na observação de vocês. A gente quer que vocês possam conhecer profundamente o bairro, conhecer as necessidades. E você vai ter uma lista de perguntas para você responder com o seu grupo base, para entender melhor isso. O potencial coletivo, o que você tem de bom, e o espírito apostólico é o que apaixona você, qual que é a sua paixão apostólica, o que você tem de bom nesse grupo, do que você é realmente conhecido, para poder tornar essa visão mais clara. Então, a situação local são essas perguntas que você vai responder depois. Mas olha que interessante, eu não vou ler todas elas, mas quais são as necessidades únicas no local onde Deus plantou vocês? Como essas necessidades se refletem socialmente, economicamente, politicamente, ambientalmente e religiosamente? Qual que é a área, essa pergunta eu acho muito legal, qual área da comunidade está mais longe do futuro utópico de Deus? Essa pergunta ontem a gente fez lá e aí teve um grupo básico que falou, a gente não entendeu essa pergunta. Aí eu falei, vamos tentar pensar, qual que é o sonho de Deus para uma comunidade? Que as pessoas se dessem bem e tal. E eles identificaram numa região que tem um centro de prostituição. Eles identificaram ali como o local mais afastado da visão do reino de Deus. Então eles pensaram, a gente tem que fazer alguma coisa para salvar esse povo. Então a gente, respondendo essas perguntas, consegue entender qual que é a situação local. Olha que legal essa pergunta. Como que você descreve a sensação de estar perdido na sua comunidade? É uma pergunta interessante. E aí você vai responder depois com o seu grupo base. Quando a gente fala de potencial coletivo, é perguntar o que a sua igreja tem de bom, ou pelo menos a gente quer que tenha. Então, por exemplo, quando você pergunta para um convidado que veio várias vezes na igreja, o que você mais gostou? O que essa pessoa responderia? A gente teve um feedback hoje de você quando foi cantar no Guaraituba, ela mencionou algumas coisas. Imagina vários visitantes, ao visitar o Guaraituba, que é a nossa igreja mãe para plantar o Parque dos Lagos. O que as pessoas geralmente dizem? Então isso, você vai responder essas perguntas para criar o seu potencial coletivo, tá? E aí, o espírito apostólico, o que mais te incomoda no mundo? Se você pudesse escolher apenas um, qual seria o seu ministério perfeito, sobre o que você mais ora, o que te dá mais energia? Várias perguntas bem interessantes para a gente poder criar esse espírito apostólico. O que acontece depois? Quando você termina de responder essas perguntas, responda e anote na folhinha. Responda e vá anotando. E deixa fazer assim um brainstorm, deixa o pessoal falar à vontade e vai anotando tudo. Você vai perceber que algumas palavras elas se repetem, alguns conceitos eles são mais fortes, mais evidentes. Então, por exemplo, Mercês, a gente pode falar de muitas coisas ali da região do bairro Mercês. Alguém que talvez fala, tem muitas lojas, legal, é um lugar ali onde é um fluxo de pessoas, interessante, mas talvez você comece a ter ciclos de repetição nas respostas, como por exemplo, pessoas fechadas, pessoas com condição financeira que não saem de casa por nada, a não ser para ir para a praça, como vocês identificaram isso. Então você vai tendo algumas questões que se tornam mais relevantes. E aí, o que você faz depois para criar a visão do reino? A última folha é isso aqui, tá? A última folha é isso aqui. Você coloca o seguinte, lembra do potencial coletivo? Responde essas perguntas, identifica algumas marcas da igreja e você coloca, nossa igreja existe para glorificar a Deus e fazer discípulos, usando o que da igreja local? O que nós temos de forte na nossa igreja local? Tá? Em que situação os atributos locais, respondendo aquelas perguntas, você identifica pelo menos 3 itens aqui, em uma comunidade que é como? Como é que você descreveria a sua comunidade em 3 atributos? Né? Então, por exemplo, solitária, independente, um bairro novo, como é o caso do Parque dos Lagos. E por último, com grande paixão, por quê? O que nós temos de grande paixão? Então você coloca aqui, tá? Essas áreas aqui, para poder criar o seu conceito do reino. Alguma pergunta? Deu para entender? Beleza. Ontem a gente fez esse exercício lá, e tem um bairro aqui no SIC chamado Corbélia. Alguém já deve ter ouvido falar sobre esse bairro. Esse bairro foi onde um policial militar foi morto, alguns anos, acho que um ano passado, retrasado, e depois, não se sabe se foi a polícia ou se foi o crime organizado, eles botaram fogo no bairro. Então, mais de 100 casas queimaram, um bairro super violento.
E a igreja está plantando agora lá, a igreja do Fazendinha está plantando lá nesse bairro. E o grupo base ele já tem terreno comprado, para você ter uma ideia. Mas eles estão participando agora do processo de do programa do ECTS, como a gente está participando aqui também no segundo módulo. Eles fizeram ontem, e eu tirei uma foto, porque eu achei muito legal. Eles fizeram assim, ó, depois de responder aquelas perguntas e tal, eles chegaram nessa conclusão. A nossa igreja existe para glorificar a Deus e fazer discípulos, usando o quê? 3 atributos que eles entendem que é importante naquele local: o amor, a educação e transformação. Porque isso é o potencial coletivo que eles têm. São pessoas que gostam de amar, entendem o papel da educação e também têm esse sonho, né, de transformar a situação daquele bairro. Em uma comunidade como humilde, pessoas bem pobres, jovem, muitos jovens lá, uma comunidade um bairro novo também, e uma comunidade violenta. E qual que é a paixão apostólica deles? Paixão por pessoas, por evangelização e por serviço. Deu para entender a ideia deles? Interessante, né? Muito bom. E depois vem a última parte do seu conceito do reino, que é você fazer uma frase curta que sintetize o que de fato essa igreja é e o potencial que você tem. E sabe qual foi a frase que eles sintetizaram? Como é que você sintetizaria? Como é que você resume tudo isso numa frase menor? Então, só para entender, você tem as respostas das perguntas que geram muitos dados. Você seleciona para fazer esse quadro aqui e depois você pode sintetizar numa frase mais curta ainda. Sabe qual foi a frase que eles fecharam aqui? Nós somos uma igreja que vive um amor transformador. Legal, né? Ou seja, eles falam aqui sobre a questão do amor e falam aqui sobre a questão de transformação também. Tudo isso, quando o povo lê essa frase, eles sabem que reflete esse pensamento aqui, para transformar essa comunidade com essa paixão, usando exatamente isso aqui, tá bom? Então, isso aqui se chama visão. O conceito do reino que a gente fala é essa visão que você desenvolve para que a sua igreja nunca perca o foco. Nosso grande problema dentro dessa área é que a gente tem esse sonho no coração, passam alguns anos, as pessoas que vêm depois de nós, elas pegam e vão para outra direção que não tem nada a ver, vão para outro canto, e a igreja perde a essência daquilo que era tão bonito. Tá bom? Essa é uma tarefa de casa. Alguma pergunta, alguma dúvida sobre como fazer isso? Os pastores vão estar ajudando vocês a desenvolverem isso aí, então a gente vai estar fazendo isso juntos, tá? No nosso próximo, é um requisito para o próximo módulo. E agora, para fechar... Isso. Então, qual que é o meu método parâmetro? É que quando a igreja estiver concretizando isso aqui na comunidade, é que a igreja está cumprindo o propósito de Deus naquele local, baseado nos atributos locais, nos atributos do grupo base da igreja, né, e na paixão apostólica. É bem interessante porque às vezes a gente faz de tudo, a gente não faz aquilo que precisa, né? Então a gente começa por aquilo que precisa. Lá no evento a gente tinha um conceito do reino que era uma família, acho que vai nem lembrar mais, faz 4 anos. Mas a gente tinha uma frase que o nosso foco era o serviço e o amor, era serviço e ensino, não era amor, serviço e ensino. Então, quando a gente tivesse a igreja servindo na comunidade, quando a gente estivesse ensinando a Bíblia para as pessoas, aí a gente estava concretizando o conceito do reino que nós tínhamos. Então, ele serve como uma maneira de planejamento, mas também um parâmetro para você ver se a gente está no caminho ou se a gente abandonou o caminho, a visão lá para trás. É isso aí. A visão, ela sempre é uma coisa utópica, no sentido de que ela não existe ainda. É uma coisa lá na frente. Eu posso entender como a minha mãe dizia, quando a gente era criança, a gente andava na praia às vezes, e ela falava que sonhos é você pegar uma pedrinha, uma conchinha e jogar lá na frente. E aí você sabe que precisa correr agora para alcançar. E quando você alcança, você joga mais para frente ainda. Então, essa é a visão, é você estabelecer não é uma meta, não é uma atividade, é uma visão do que vocês vão ser no futuro. Você coloca isso lá na frente e aí você trabalha para poder alcançar essa visão. E lembre-se que ela é individual. Por isso que essa é a definição da Corbélia.
do bairro lá. A visão das Mercês é bem diferente que vai ser do Parque dos Lagos, da Vila Isabel e assim por diante. A gente tem visões diferentes porque a gente respeita a individualidade de cada situação, de cada grupo base e a visão que a gente vai adquirindo ao longo do tempo, tá bom? É isso aí. Aí a pergunta, né, o que nossa igreja faz melhor do que qualquer outra? É isso que vai definir justamente esse conceito do reino em cada uma das nossas plantas. E agora, para a gente poder fechar, antes do check-out aqui, a gente só queria reafirmar que você tem aí nessa pastinha, tem 2 pastinhas aí dentro, 2 encartes com adesivos, deixa eu pegar aqui uma para poder mostrar. Aqui, esses adesivinhos e esse aqui também. Você tem isso aqui dentro da sua apostila aí, do seu encarte, do seu kit, 2 encartes e com adesivos, tá? Eu queria mostrar para você o seguinte, o primeiro deles, o verde, tem o verde e o azul. Se você é sensível às cores, você consegue perceber que são cores diferentes. O verde, ele é...